Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu separei aqui um material bem criativo para a gente poder refletir sobre vida e carreira e separei 9 pontos sobre vida e carreira utilizando a metáfora do vinho, que é uma coisa que eu amo, eu gosto e a gente está num clima que convida, né? A gente poder provar um bom vinho, ligar uma boa lareira. E os vinhos, ele tem uma característica que é fascinante, que é interessante, assim como o ser humano, ele carrega as suas singularidades. O vinho, ele é um resultado de mestres incríveis da agricultura que dominam a lógica da produção, e assim como um produto agrícola, né? Um queijo, um pão, enfim. Eu cresci, né, com tio, tia fazendo pão e queijo, então é muito interessante a gente poder acompanhar certos processos e hoje, como psicoterapeuta, conectar essa sabedoria da agricultura também com o autoconhecimento. É interessante. E o resultado da fermentação do mosto, né, das uvas frescas, prensadas, antes de passar pela fermentação, esse resultado da fermentação do mosto é um processo que o açúcar da uva madura vai se transformando em álcool. É uma coisa muito incrível, eu admiro e aprecio muito. E eu elaborei para vocês aqui 9 pontos sobre vida e carreira. Quem tiver ao vivo aqui, compartilha esse conteúdo para quem você acha que possa se interessar pelo tema, né? Reflexões profundas sobre vida e carreira, utilizando a metáfora do vinho. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu coloquei aqui, acrescentando, né, que nós estamos no momento da vindima. Aqui na região serrana a gente está vivendo a vindima, então as vinícolas estão fazendo uma série de convites bem interessantes, com programações interessantes, é uma boa programação para a gente poder fazer com as pessoas que a gente ama. Então vamos lá, primeiro ponto, dentre os 9 pontos que eu coloquei aqui para a gente falar de vida e carreira, utilizando a metáfora do vinho, que eu amo tanto. Espero que você que está do lado aí também. No final dessa live eu vou ter que abrir uma garrafa de vinho, não tem jeito. Vinho, primeiro ponto, é matéria viva e pode ser elaborado com diferentes uvas. A gente vai numa visitação numa vinícola, a gente vai aprendendo sobre as variedades da uva, é algo tão interessante. E qual é a metáfora que eu faço aqui? Não importa qual é o seu momento hoje, todos nós temos uma chama viva dentro de nós. O vinho é matéria viva, o ser humano tem uma chama viva dentro dele. Nós temos um constante potencial de desenvolvimento, de crescimento, de expansão. E com o passar do tempo, o ser humano ele pode ficar cada vez melhor em termos de experiência e de bagagem. E o meu convite aqui é que você liste quais os pontos de superação que você precisa viver na tua vida. Liste aqui a tua chama interior, aquilo que te acende mais, que te conecta mais. E coloque num papel, né, se fizer sentido para você, anote para você poder visualizar melhor essas reflexões que tu faz sobre, né, você mesma vivendo por esse processo de autoconhecimento. É muito importante a gente identificar as nossas forças, as nossas vulnerabilidades, para a gente poder avançar nas nossas vidas e nas nossas carreiras. Segundo ponto que eu coloquei aqui, respeito ao processo de maturação. O sabor de um vinho ele vai depender de muitos fatores, né? Quem é especialista na área consegue descrever tantas coisas, né, que a gente vai aprendendo à medida que a gente vai acompanhando. Quando vai visitar algum local ou, enfim, vai aprender sobre vinhos. Assim como na carreira, gerar resultados diferenciados, conquistar determinada posição no mercado, evoluir na qualidade do teu negócio. Ou se você não tem um negócio, mas você atua como gestora de uma empresa, para você avaliar, evoluir no seu papel como gestora. A base de tudo isso envolve a clareza no seu propósito, envolve respeito ao tempo das coisas, envolve alguns sacrifícios, conversas decisivas, decisões constantes naquilo que você se propõe, até que a tua fala esteja totalmente coerente com a tua prática.
É preciso honrar esse tempo de maturação. E existe beleza em cada etapa da nossa vida como seres humanos. A gente precisa estar conectado com o nosso melhor e também vivendo uma experiência aguçada de autopercepção sobre a nossa própria vida, nossa própria trajetória, apreciando aquilo que a gente vem conseguindo construir na vida, respeitando as etapas do processo. Sejam todos muito bem-vindos, todos aqueles que estão aqui ao vivo comigo. E eu vou seguindo pelo terceiro ponto, o vinho que gera uma experiência particular para cada pessoa, também está ligado à vida e à carreira quando nós confiamos em nós mesmos. As pessoas, numa experiência sensorial, uma experiência sensorial em relação ao gosto da coisa, as pessoas amadurecem com o paladar em relação ao vinho, assim como amadurecem em tantos outros sentidos, experiências sensitivas na vida, com seus gostos, com seus interesses. No que diz respeito à carreira, a nossa entrega ela é única. A nossa entrega ela é única, porque nós somos seres humanos únicos, diversos, semelhantes, porém diferentes uns dos outros. Portanto, qual é a marca, qual é a experiência que você deixa quando você passa, nos meios que você faz parte, no qual você transita? Quarto ponto que eu coloquei aqui, fazendo uma relação, uma metáfora deliciosa para quem está chegando aqui, vida e carreira utilizando a metáfora do vinho. O quarto ponto que eu coloco aqui, é possível apreciar o vinho em muitos níveis. Então, tá ligado ao quê? A profundidade nos relacionamentos. Eu relaciono esse ponto com as relações que nós estabelecemos. As pessoas podem estabelecer uma relação de contato mais superficial ou mais profunda. Nunca se chega a ponto de a gente saber tudo sobre uma pessoa, sobre nós mesmos, porque a gente vai se descobrindo ao longo da caminhada. Nós estamos em constante processo de revelação da nossa essência, à medida que nós vamos removendo os excessos, as camadas que não fazem mais sentido para a nossa existência. Então é um nascer e um morrer em vida, A gente vai deixando para trás alguns modos de ser para nascer um novo eu, muito mais autêntico, mais vivo e conectado com a própria essência. E quanto mais se aprofundam as relações, guiadas por valores, melhor é o resultado, melhor é o convívio entre as pessoas, E como estabelecer relações mais profundas? Na vida ou na carreira, independente da área da vida. É autoconhecimento. A gente precisa muito investir no processo de autoconhecimento. É nutrindo a nossa interioridade, a nossa espiritualidade laica. Aqui eu falo espiritualidade não em sentido religioso, mas num sentido filosófico. Para a gente se tornar seres humanos mais profundos, mais consistentes, e isso impacta totalmente a nossa carreira, os nossos resultados, que se tornam, com o passar do tempo, cada vez melhores, uma vez que nós estamos comprometidos com nós mesmos, com o nosso desenvolvimento. O cultivo do autoconhecimento, ele corresponde a um espaço leve, criativo, para você olhar para dentro de ti. É justamente isso que eu proporciono nos programas que eu desenvolvo como Ponto Força da Personalidade, que vai abrir dia 27 e 28 de julho. Anota na agenda e vem comigo, esteja comigo vivendo essa experiência única de transformação e de desenvolvimento. Todos nós precisamos de um espaço que nutre o nosso interior, a nossa autoestima, a confiança em si mesmo, em si mesma, para a gente poder entregar o nosso melhor para o mundo, em todas as áreas da vida. Relacionamento, carreira, maternidade, negócios. É fundamental espaços de desenvolvimento do nosso interior para a gente entregar o nosso melhor para o mundo lá fora. Então, fazendo um resgate aqui para quem está chegando agora, estou fazendo uma conexão da nossa vida e carreira com o vinho, com os processos do vinho. Então, para quem estiver chegando aqui, gente, eu estou fazendo uma série de anotações, estou no flow e realmente não estou vendo as mensagens ou os recados que vocês estão deixando, mas me manda um direct, me manda mensagem depois, que vai ser um prazer poder estar conectado contigo. Então, eu falei sobre o vinho enquanto matéria viva,
de a gente ouvir a nossa chama interior. O segundo ponto eu coloquei o respeito ao processo de maturação, a gente entender que existe um tempo na vida para a gente poder nutrir com o nosso melhor para o mundo, com qualidade, com a entrega que esteja coerente com aquilo que a gente é no momento de vida que a gente está. O terceiro ponto eu falei sobre o vinho gerar uma experiência particular para cada pessoa. Relacionei também a nossa vida, a nossa carreira, ou seja, a gente respeitar as nossas singularidades. Quarto ponto eu falei sobre apreciar o vinho em muitos níveis, ou seja, a gente pode se conectar nos relacionamentos de modo superficial ou de modo profundo. E a gente precisa entender que quanto mais profundidade nós temos dos relacionamentos, melhor é o resultado dessas relações. E o quinto ponto que eu coloco aqui para vocês: o vinho ele pode ser elaborado com diversos métodos. Por que eu trago esse ponto aqui? O autoconhecimento ele pode vir à luz por meio de diversos métodos, diversas técnicas da psicologia. Eu sou psicóloga, psicoterapeuta, atuo há mais de 13 anos e o que eu quero trazer com isso? Eu convido você a estar mais atenta ao ser humano que está por trás do método, da técnica, do profissional psicoterapeuta que atua a favor do processo de autoconhecimento junto contigo. Especialmente hoje, né, que a gente está nesse mundo tecnológico, em que as pessoas vendem tudo por meio da tecnologia, mentoria para lá e para cá, né, que está super na moda, mas o profissional que te conduz para a jornada do autoconhecimento é uma outra alma humana que também vive o seu processo de autoconhecimento. E a gente precisa entender que não existem pessoas perfeitas no mundo, né? A vida de um psicoterapeuta também carrega os seus grandes dilemas. A diferença é que a gente vive esse processo interno para a gente poder servir bem ao outro que está diante de nós. Mas existem profissionais e profissionais, né? A gente precisa carregar uma humildade combinada de discernimento. Então, se a pessoa não está em condições de atender a outra pessoa, ela precisa ser muito honesta, sincera e não aceitar, não consentir determinados atendimentos, né? É um exemplo que eu trago aqui. É ético, é respeitoso com o tempo, com o dinheiro da pessoa, com a energia da pessoa, que o profissional não atenda se ele não se julga pronto. E ao contrário, né? Se a pessoa também não está pronta para mergulhar no processo, ela não vai se apropriar da psicoterapia que é tão valiosa e tão importante. O Jung ele fala: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E quando se trata de um bom profissional, você precisa construir vínculo e confiar. A partir do momento que a psicoterapia ou o processo de mentoria com um psicólogo traz à luz o seu melhor, né, no que diz respeito à sua vida, à sua carreira, você precisa ir para a ação para poder colher outros resultados na sua vida. E aí depois você vai refinando com a prática. Sexto ponto que eu coloco aqui: clima e tipo de solo onde o vinhedo é plantado. Para a gente crescer e gerar os nossos frutos na nossa carreira, a gente precisa de um ambiente favorável para o nosso processo de desenvolvimento, para a nossa semente germinar, para a gente poder gerar os nossos frutos, né? É uma metáfora da natureza que eu utilizo e que faz todo sentido. Realmente o ser humano é a extensão da natureza. A gente veio com uma informação da vida dentro de nós. A gente tem sim, assim como a semente carrega um fruto, uma informação ali para gerar o seu fruto, nós humanos também temos uma informação dentro de nós, que são as nossas forças, os nossos talentos, as nossas características, que são únicas. E a gente vai gerando frutos à medida que a gente vai saindo da casca, rompendo com certas camadas que não fazem sentido para deixar nascer o nosso eu mais autêntico. E se não há cultivo desse espaço, desse ambiente favorável para o teu desenvolvimento, o espírito, a alma, ela não evolui, ela não cresce. Portanto, questione-se quais são os ambientes e pessoas que favorecem o teu desenvolvimento. Eu tenho a alegria de dizer que os ambientes que eu proporciono para os meus alunos, para as minhas alunas, que
que estão em acompanhamento comigo há muitos anos favorecem o nascimento dos seus frutos, que obviamente não vem de uma hora para outra, leva tempo para todos nós. Eu vou dar um exemplo, né? Eu, Karine, possuo uma carreira que é múltipla, né? Eu sou psicoterapeuta há mais de 13 anos, atuo com clínica, mas eu também sou artista, sou educadora. Na clínica eu sempre utilizei a arte para apoiar os meus clientes no processo de autoconhecimento, não como única técnica, existem diversas técnicas que ajudam a aflorar a natureza daquele ser humano. Eu já recebi também muitas encomendas de obra de arte dos clientes empresários, porque uma obra de arte, um objeto que faz sentido para a pessoa, ela tem uma força, um impacto na mentalidade, no campo energético e espiritual da pessoa líder. Então, a carreira múltipla, ela permite a gente expressar as várias nuances que carregam a nossa personalidade. Então, a minha trajetória, ela também é marcada por experiência na clínica, com CEOs gestores nas empresas, e eu também descobri um amor pela educação fazendo inúmeros projetos voluntários nas escolas. Foi muito projeto voluntário durante muitos anos. Eu sempre fui apaixonada, não é à toa que estou participando do Rotary desde o ano passado, pelo amor que eu tenho em poder viver essas trocas de experiências, essas parcerias e estar em conexão com pessoas que querem ver um mundo melhor, né? Não existe pessoas perfeitas, mas existem pessoas que caminham para procurar deixar esse mundo melhor. E quando a gente doa, quando a gente é generoso, nós também crescemos e aprendemos muito. Esse é o bom da coisa. Então, nesse período que eu estive em muitas escolas fazendo trabalhos voluntários, eu me descobri educadora, como a minha mãe, que também é educadora. Atuando no empreendedorismo, aprendendo as crianças e os jovens a pescar o peixe, com a educação fiscal e tantas outras ações. Assim como meu avô, que eu postei esses dias, quem acompanha meu Instagram, viu que eu coloquei lá, que foi um ser humano que não se limitou. Ele era músico, escritor, educador, locutor, além de gerenciar a própria sociedade na época. E trago isso como exemplo para a gente poder estar sempre enxergando quem nós somos além dos estereótipos, além das caixinhas que as pessoas colocam para a gente. 7º ponto que eu coloco aqui, nessa belíssima metáfora que eu estou fazendo, e saborosa, né? Quero depois abrir uma garrafa de vinho. A idade do vinhedo, ele afeta o sabor do vinho. Então, o que eu quero trazer com isso? Que a gente saiba apreciar as diferentes fases. Eu tive aprendendo dias atrás com uma parceira maravilhosa que quanto mais velha é a cepa, for a cepa, menos uva produz e mais intenso é o sabor do vinho, da uva. Então, a cepa, ela pode chegar a viver um século. Na literatura, a gente encontra, né, na psicologia, um fator muito interessante. Na ciência da psicologia, as pessoas também que eu acompanho de perto, na fase dos seus 60 anos de idade, quando elas fazem escolhas bem feitas na vida, durante a trajetória, né, e elas ainda desfrutam de saúde, de boa saúde, elas estão vivendo o ponto alto de realização da vida. O que significa que nós, né, que estamos nos seus 30, 40, 50 anos de idade, a gente ainda vai desfrutar do ponto alto da vida, que é os 60 anos, a partir dos 60 anos. E eu colho isso como algo muito interessante na carreira. Por quê? Porque na carreira, quando você acumula bagagem, anos de experiência profissional, a tua presença, ela é valiosa para os processos fluírem para uma determinada direção. Hoje em dia nós não falamos mais de aposentadoria, né? As pessoas têm uma vida ativa depois dos 60 anos. Obviamente não é na mesma frequência de um jovem de 20, 30. É diferente, até a forma como ele opera a lógica do dinheiro, tudo é diferente. A forma de entregar o seu melhor, a sua entrega, tudo isso é diferente. E chega um ponto que não é sobre quantidade, é sobre qualidade da nossa vida, da nossa existência, das nossas relações, da nossa entrega. E o 8º ponto que eu quero colocar aqui, os vinhedos produzidos no Velho e no Novo Mundo. E algumas referências que eu faço aqui,
diz respeito ao quê? Que no velho mundo existe um sistema de classificação do vinho que é mais rigoroso. E no novo mundo existe uma liberdade para poder experimentar diversas variedades de uvas. E quais são as relações, as metáforas que eu faço aqui relacionada à carreira? Primeiro ponto, a Europa, ela carrega uma solidez, uma consistência. Eu estou aprendendo muito com os profissionais maravilhosos da Nova School of Business and Economics, da Universidade de Lisboa, que foi fundada em 1978, que é considerada a melhor escola de negócios em Portugal e está entre as melhores escolas de negócios da Europa, e qual eu faço parte, né? Estou me sentindo muito honrada em fazer parte. E a Europa, portanto, ela carrega consigo uma sabedoria milenar. E, de fato, eu sinto isso, né? Quando eu ouço cases que me deixam emocionados e que me deixam emocionada e que faz com que eu enxergue uma série de perspectivas. De fato, a Europa tem essa solidez, essa sabedoria milenar. A respeito do novo mundo, eu tomo o Brasil como exemplo. O Brasil é um país inovador, criativo, tem uma capacidade de reinvenção, de empreender, que não abre mão de construir a própria identidade, mesmo diante dos conflitos. E uma referência que a gente pode ter é de um grande brasileiro, né, o Miguel Nicoleles, por exemplo. Ele fez descobertas neurocientíficas valiosas, né, que explica que o cérebro ele não fica em caixinhas, né? Ele funciona como uma grande orquestra que o maestro é coletivo, inclusive ele fala em uma das entrevistas. Então, o que eu quero trazer com isso sobre o velho mundo, o novo mundo, a sabedoria que a gente colhe dessas diferentes culturas? Que em tudo na vida existe luz e sombra. E é muito importante que a gente reconheça a nossa luz e a nossa sombra. E também das culturas que muitos nos ensinam e nas quais a gente está imersa, a gente é influenciado até certo ponto. O Brasil, ele é inovador, mas a gente consegue ter clareza de que é um país com dificuldades de comunicação, porque isso existe no brasileiro, que fica preso em agradar, que não é claro no posicionamento, porque ele tem medo de agradar, de desagradar, ele não vai ser claro no posicionamento, ele não vai ter uma comunicação efetiva. Ele falha em muitos processos por conta disso. A Europa, ela tem a sua consistência, a sua sabedoria, mas ela também carrega pontos de rigidez, né? que diz respeito a esse velho mundo. Então, tire um tempo para si e questione. O que você precisa validar? O que você precisa renunciar? Fazer diferente? Quais são as luzes e sombras que existem no teu interior e que você precisa superar? Entre tantos outros pontos que dificultam o desenvolvimento da tua vida e da tua carreira. E para finalizar aqui, eu quero que você reflita, né? Quais foram os pontos mais marcantes dessa live? O que tocou você? Porque de fato eu vou encerrar essa live e abrir uma garrafa de vinho, não tem como ser diferente. E espero que a gente possa estar em breve juntos no programa Ponto Força da Personalidade. É um programa imersivo voltado ao autoconhecimento, com muitas novidades, um programa que tem duração de 6 meses. Você passa por um processo imersivo de 2 dias, dia 27 e 28 de julho, anota na agenda. E durante 6 meses você vai receber mentorias que apoiam no seu processo de desenvolvimento, tanto na vida pessoal quanto na carreira, para poder impactar no aspecto íntimo de autoestima, no aspecto econômico, no aspecto profissional, na sua entrega, no seu melhor, na gestão do teu negócio, se é que você tenha, ou na qualidade do teu posicionamento como gestora, se você fizer parte de alguma empresa, enfim. Este é o público que corresponde às pessoas que têm interesse pelo programa Ponto Força da Personalidade, e você está convidada. Se você aprecia a causa, precisa se desenvolver, passar por um processo de autoconhecimento, deseja algo muito ousado na vida, mas ainda não tem clareza do que você quer realizar na tua vida, você também está super convidada a vir conhecer, fazer parte. Acesse pelo link da bio, aproveita e faz a sua inscrição.
e vem mergulhar junto comigo. E eu espero que essa live tenha sido rica, produtiva para você. Foi muito bom estar aqui contigo e desejo uma ótima noite para todos. E até mais. Tchau, tchau.